Capítulo 3, parte 3. Etapa 4. Ferramentas poderosas de progresso. Depois de cumprir os 3 primeiros passos, é preciso dispor de ferramentas poderosas de progresso, ou seja, as ferramentas certas para conduzi-lo até a sua visão positiva de futuro. Por 13 anos, eu vivi todo tipo de problemas, privações e limitações. Tudo isso apenas porque eu não tinha consciência. A partir do momento em que me dei conta de todos os meus erros, passei a viver de forma autorresponsável, assumindo a responsabilidade pelos meus fracassos e pelos meus sucessos. Foi quando consegui enxergar que a minha vida tinha jeito e que eu poderia alcançar resultados extraordinários. O problema é que eu não tinha nenhuma ferramenta, muito menos as ferramentas certas. Era como se eu tivesse o barco, mas não tivesse o leme. Durante a busca por ferramentas, caminhos e métodos para mudar a minha vida, descobri o coaching. Naquela época, há mais de 20 anos, eu encontrei ferramentas de mudanças de crenças que me ajudaram a começar a crescer. Com a ajuda de cursos, livros e artigos sobre neurociência, desenvolvimento humano e coaching, comecei a mudar meu mindset. E a partir das minhas mudanças, percebi que também poderia contribuir com a vida de outras pessoas. Com o passar do tempo, fui vendo que o coaching tradicional, por se pautar demasiadamente em questões cognitivas, tinha suas limitações. Enquanto alguns clientes evoluíam de forma acelerada, outros simplesmente não conseguiam sair do lugar devido a traumas e bloqueios emocionais. Para superar essa barreira, criei meu próprio método de coaching, o coaching integral sistêmico. Nele, expandi o coaching tradicional, trabalhando a razão e a emoção ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. O coaching integral sistêmico é composto de ferramentas que levam o cliente a resultados extraordinários em tempo recorde, porque consegue modificar profundamente as crenças mais enraizadas. Não ter as ferramentas certas é como identificar que se tem uma doença, mas não tem um remédio, ou pior, usar um remédio errado e ineficaz. Se queremos uma jornada de sucesso, precisamos andar, porém, não adianta andar em qualquer ritmo e ir para qualquer direção. É preciso andar rápido e pelo caminho certo. Uma definição de sucesso: rir muito e com frequência. Ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza e encontrar melhor nos outros. Deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. Ralph Waldo Emerson. As 4 armadilhas. Não importa a cultura, o local ou a época em que você vive. Só existe uma estrada para chegar ao topo e ela passa necessariamente por consciência, autorresponsabilidade, visão positiva de futuro e as ferramentas certas. Porém, existem 4 armadilhas que impedem essa jornada. Quem entender e aplicar esse misto de conceito e método terá um mundo de conquistas e de progressos sem os percalços ao longo do caminho. Número 1. Arrogância e prepotência. Segunda armadilha. Vaidade. Terceira, atalho. Quarta armadilha, zona de conforto. A primeira armadilha é a da arrogância e prepotência. Trata-se de quando você acredita que pode fazer algo que, na verdade, não pode. Quem está preso a essa armadilha diz: eu sou bom, eu sei fazer, eu já sei disso. Para essas pessoas eu pergunto: se você sabe tanto assim e é tão bom, quais são seus resultados? Você sabe ganhar dinheiro? Então como está sua conta bancária? Quantas aplicações financeiras você tem? Qual o seu patrimônio? Você sabe gerir um negócio? Como está sua empresa? Ela vem crescendo de forma consistente? Você é um excelente pai? Como está a autoestima do seu filho? E os resultados dele, como estão? Você é um ótimo marido? Como está o seu casamento? Ele é repleto de carinho, afeto, respeito e harmonia? Você não é o que gostaria de ser, nem é o que diz que é. Você é o que faz e os resultados que colhe. Dos 17 aos 30 anos, eu tentei ter sucesso sozinho. E foram 13 anos quebrando a cara.
Por experiência própria, eu digo, se você não conhece a estrada, peça ajuda. Busque livros, treinamentos, coachings, mentores que possam conduzi-lo pelo caminho das pedras. Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é. Você é o que faz e os resultados que colhe. Acredite, você não é uma ilha. O que você sabe é sempre pouco diante de tudo que ainda tem para aprender. E por mais que você acredite que é capaz de fazer sozinho, você precisa de ajuda. Segunda armadilha se chama vaidade. Há quem compre o que não precisa, usando o dinheiro que não possui para mostrar às pessoas das quais não gosta. O nome disso é vaidade. Quando você determina suas ações pela imagem que quer passar para os outros e não pelo que é certo ou benéfico. Conheci pessoas que deformaram os próprios corpos com hormônios, esteroides e cirurgias plásticas motivadas pela vaidade. Já vi outras que deixaram de fazer os meus treinamentos porque tinham medo do que os colegas iam pensar. Elas estavam mais preocupadas com a opinião alheia do que com os próprios resultados. A vaidade sempre será um dos maiores empecilhos para que alguém tenha sucesso verdadeiro, pois ela funciona como uma prisão que o impede de fazer o que realmente precisa ser feito. Outra armadilha comum é o atalho. Muitas pessoas estão buscando formas rápidas e fáceis de ganhar dinheiro. Elas esperam que, por um passe de mágica ou um golpe de sorte, de repente se vejam com todo o sucesso que sempre sonharam. Não seja ingênuo, ninguém chega no topo por atalho. Para subir a montanha, você vai ter que trilhar o caminho e pagar o preço da escalada. Como diz a sabedoria popular, se o atalho fosse bom, já teria se tornado o caminho, e se o atalho fosse seguro, todos andariam por ele. Só pessoas despreparadas acreditam no atalho como estilo de vida. O sucesso deixa pistas, e se você olhar bem, essas pistas estão ao longo de um extenso caminho, e não de um atalho. As pessoas que conquistaram grandes coisas trilharam uma jornada de trabalho árduo até chegarem ao sucesso. Porém, muitos olham para elas e enxergam apenas a reta final e dizem que o caminho delas foi rápido. Não foi. Grande parte do trajeto das pessoas de sucesso é feito em particular, numa pequena empresa, num quarto, numa garagem. Muitos olham apenas para o que elas fizeram em público e esquecem que elas trilharam uma longa trajetória no privado. Podemos ver várias formas de atalho. Aquela pessoa que acha que vai ficar rico jogando na loteria, no pulo do gato ou até roubando ou mentindo. Ou mesmo aquele que deseja emagrecer com uma fórmula mágica, sem fazer exercício e sem controlar a alimentação. Talvez algumas dessas medidas surtam efeito por um pequeno espaço de tempo, mas esse tipo de sucesso dura pouco e tem consequências perversas. Pessoas que buscam atalho têm os dias contados. Por último, existe uma quarta armadilha, a zona de conforto. Eu costumo dizer que zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Explico. Uma pessoa precisa contar diversas desculpas a si mesma para não fazer o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento prejudicial. Ela pode, por exemplo, dizer que não vai ler um livro ou brincar com o filho depois do trabalho porque está cansada demais para isso. Talvez ela diga que não tem nada demais em não fazer atividade física e comer muito açúcar e carboidrato. Ou, quem sabe, ela cria diversas justificativas para gastar mais dinheiro do que poderia. São justamente essas desculpas que vão arruinar sua carreira, a relação com o filho, a saúde, a vida financeira e todas as outras áreas. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Ao longo da minha carreira, percebi que todos nós estamos presos a pelo menos uma dessas armadilhas em algum aspecto de nossas vidas. Para nos libertarmos delas, o primeiro passo é reconhecê-las. Exercício. Elenque abaixo as áreas da vida em que você se percebe com resultados negativos. Exemplo, área conjugal, profissional, etc. Depois escreva para cada área em qual das armadilhas, prepotência e arrogância, vaidade, atalho ou zona de conforto você está preso.
qual comportamento negativo e que ações você fará para se libertar. Exemplo: área, saúde, armadilha, zona de conforto. Comportamento negativo: comer muito carboidrato e açúcar. Ação positiva: zerar o consumo de açúcar e só comer carboidrato no café da manhã. Muito bem, vamos lá, tem um exercício. Escrever a área, a armadilha, comportamento negativo e ações positivas para mudar isso. E ao final vão lhe perguntar: o que você fez da sua vida? E você, o que vai responder? Nada? Anton Pavlovich Chekhov. Capítulo 4. Autorresponsabilidade. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu, por meio de suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas suas crenças que se permitiu ter. Essa afirmação pode parecer muito dura, pode soar até mesmo como uma acusação. Peço que não entenda dessa forma, mas como uma realidade libertadora. A crença de que foi você quem se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde está, é muito salutar. Afinal, se foi você quem se colocou na situação atual, por pior que seja ou esteja, você foi o timoneiro de sua vida. Foi o responsável, o condutor do destino. Como condutor, como timoneiro, você obteve resultados e não fracassos. Dentro dessa perspectiva, se está insatisfeito com os resultados obtidos, basta reconhecer que suas escolhas e caminhos não têm sido satisfatórios e então direcioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. O que você está vivendo não são fatalidades do destino e você não é vítima de ninguém nem das circunstâncias. Exercício 4. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Reescreva 3 vezes a afirmação anterior em primeira pessoa e com suas próprias palavras. Pensando dessa maneira, sendo e se comportando como o autor de sua história, você poderá se colocar em qualquer outro lugar. Poderá escrever e reescrever seus caminhos e escolhas. A autorresponsabilidade lhe dá poderes e o capacita a mudar o que deve ser mudado para continuar a avançar na direção dos seus objetivos conscientes e de um equilíbrio e plenitude. É importante saber que todas as nossas mudanças e conquistas se iniciam depois de assimilarmos esse conceito e passarmos a viver de acordo com ele. Como tudo na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de opção. Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado também é uma questão de escolha. Prefiro acreditar que criamos nossas experiências, seja por palavras, comportamentos, pensamentos ou sentimentos, e que nossa maneira de falar, agir, pensar e sentir gera resultados palpáveis. Pessoas de sucesso sabem utilizar sua estrutura mental para colher resultados e quando os resultados são ruins, aprendem com eles, com responsabilidade, optando por uma estrutura mental correta. Passam a falar, pensar e se comportar de forma diferente. Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Se você não acredita que tem a liberdade de escolha para criar e escrever a sua história presente e futura, se não acredita que está criando o seu mundo a cada pensamento e a cada decisão tomada, se ainda acha que seus sucessos e fracassos não dependem de você, demonstra que sua vida está à mercê das circunstâncias, dos outros e do mundo. Se você acredita que a sua trajetória é uma sucessão de acasos, resta a pergunta: quem está direcionando sua vida? Quem é o responsável pelos frutos que você tem colhido? Alguém está no controle. Se esse alguém é Deus, lembre-se que, desde o Éden, ele tem dado ao homem a liberdade de escolha, a responsabilidade humana. E este não tem feito bom uso desse recurso.